O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Salmo 18:2. Meu irmão, minha irmã, hoje é quarta-feira, dia 22 de abril, e a gente vai rezar por você. O 22º dia de abril, o meio da semana. O dia que chegou depois de segunda e de terça, com tudo que elas exigiram e que ainda tem quinta e sexta pela frente, pedindo que a gente continue. E a quarta-feira tem uma característica que nenhum outro dia tem. Ela é o ponto de equilíbrio, o eixo da semana. O lugar onde você está exatamente no meio de tudo que já aconteceu e de tudo que ainda vai acontecer. E é exatamente nesse ponto que a pergunta mais honesta da semana se faz presente. Eu tenho força suficiente para chegar até sexta? E nesta corrente de oração que nos une, a gente vai rezar por você. Por você que chegou nessa quarta-feira com o tanque mais vazio do que quando a semana começou. Que a segunda começou com determinação e que a terça foi consumindo o que a segunda tinha carregado. E que hoje a quarta chegou pedindo mais do que o que sobrou. Por você que está no meio de uma situação que já dura mais do que uma semana, que essa quarta-feira encontra exatamente onde a semana passada te deixou, sem resolução, sem resposta, ainda lutando, ainda esperando, ainda precisando de força, que vai além do que o esforço humano consegue produzir por conta própria. Por você que está com dificuldade de se manter firme, que as circunstâncias dessa semana estão balançando o que você pensou que estava sólido, que o chão que parecia estável está se movendo de um jeito que assusta e que precisa de uma rocha que não balança para apoiar os pés. Por você que já usou tudo que tinha e que está descobrindo agora que há uma fonte de força que não se esgota. Que quando a nossa termina, a de Deus começa. Que o Salmo 18:2 não foi escrito para quem ainda tem reservas próprias, mas para quem descobriu que precisa de uma fortaleza que não é sua. Juntos nesta corrente de fé, vamos declarar sobre esse meio de semana que o Senhor é a nossa rocha. Que quando o chão balança, há uma fortaleza que não balança. Que quando a força acaba, há um refúgio que não se esgota. Vamos invocar São Miguel Arcanjo sobre essa quarta-feira, com a missão de sustentar quem está no meio do caminho e que precisa de mais do que tem para chegar até o fim. Antes de começarmos, te peço um gesto simples. Deixa o teu like neste vídeo e compartilha com alguém que está no meio de uma semana difícil e que precisa ser lembrado de que o Senhor é a sua rocha e que sobre essa rocha é possível se manter firme, mesmo quando tudo ao redor está balançando. Agora fecha os olhos, respira fundo e vamos juntos. Quarta-feira, o dia que exige a decisão mais honesta da semana. Continua ou para, persiste ou cede, confia ou desiste. Não tem a energia do começo, nem a proximidade do fim. Tem apenas o meio. E o meio é onde o caráter é testado com mais rigor porque não há adrenalina do início, nem alívio da chegada para sustentar. Só a convicção de que vale a pena continuar, mesmo sem sentir que vale. E o Salmo 18 foi escrito por Davi, não num dia de festa, num dia de batalha, num momento em que o inimigo estava presente e pesado e real, e em que a força humana por si só não seria suficiente para aguentar. E foi exatamente nesse momento que ele declarou: O Senhor é a minha rocha. Rocha não é algo que você sente sob os pés quando está descansando num campo verdejante. Rocha é o que você agarra quando o chão cede. É o que sustenta quando tudo ao redor está se movendo. É o que permanece imóvel quando a tempestade quer levar tudo embora. E o que Davi declarou não foi uma percepção emocional do momento. Foi uma escolha deliberada de fé, de nomear quem Deus é antes de esperar sentir quem Ele é, de proclamar a rocha antes de precisar agarrá-la, de declarar a fortaleza antes de precisar se refugiar nela. Hoje, dia 22 de abril, São Miguel Arcanjo está aqui no meio dessa semana, com a espada levantada sobre cada batalha que ainda está aberta, com a missão de sustentar quem está no ponto mais exigente do caminho e que precisa de mais do que tem por conta própria, com a certeza de quem serve a rocha que não balança e que não cede. Para agora, respira e apoia os teus pés na rocha que é o Senhor nessa quarta-feira. Quem como Deus, ninguém como Deus. Amém.
Senhor, hoje eu paro diante de Ti nessa quarta-feira de abril, com a honestidade de quem está no meio do caminho e que precisa da Tua força para continuar. Agradeço porque és a minha rocha, que enquanto tudo ao meu redor tem a possibilidade de balançar, de mudar, de decepcionar ou de se mover de formas que não esperava, Tu permaneces, imóvel, sólido, confiável, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agradeço porque és a minha fortaleza. Que quando as forças próprias se esgotam, há um refúgio que não se esgota. Que quando o inimigo pressiona, há uma proteção que não cede. Que quando a batalha exige mais do que tenho, há um lugar de refúgio que tem mais do que o que a batalha exige. Agradeço pelas quartas-feiras que já atravessei, por cada meio de caminho que pareceu impossível de completar e que completei porque Tu estavas lá. Por cada momento em que eu achei que tinha chegado no limite e que descobri que o Teu limite é infinito e que ele estava disponível para mim quando o meu terminou. Agradeço pela força que colocastes em mim, que nem sempre reconheço como Tua. A determinação que faz eu me levantar quando preferia ficar. A persistência que faz eu continuar quando tudo grita para parar. A convicção de que vale a pena não parar no meio que vem de Ti mesmo quando parece que vem de mim. Agradeço porque essa quarta-feira não é uma batalha que enfrento sozinho, que há uma rocha sob os meus pés que não balança, uma fortaleza ao meu redor que não cede, um libertador à minha frente que já foi a este caminho antes de mim e que já preparou a saída do outro lado. São Miguel Arcanjo, guerreiro que não conhece fadiga e que não recua no meio da batalha, hoje eu te invoco sobre essa quarta-feira, com a fé de quem sabe que não está lutando a partir das próprias forças, mas a partir da fortaleza do Deus que nunca se esgota. Entra nesse meio de semana com tua espada de luz e declara sustentação sobre cada pessoa desta corrente que está no ponto mais exigente da jornada. Pelos momentos dessa tarde e dessa noite em que o cansaço vai tentar fazer o meio da semana parecer o fim, renova em cada um a força que vem da rocha e não das reservas próprias que já foram consumidas. Pelas vozes que dizem que já chega, que já foi suficiente, que não precisamos continuar, que podemos parar aqui sem perder nada importante, silencia-as com a certeza de que a rocha ainda está firme e que quem está sobre ela não precisa parar antes do tempo de Deus. Pelas batalhas que estão na quinta e na sexta dessa semana e que o inimigo planejou pensando que chegaremos lá esgotados demais para resistir, vai à frente agora e prepara o terreno da vitória antes que cheguemos lá. Pelos lugares dessa semana onde a persistência vai ser mais difícil do que o esperado, fortalece em cada um a determinação que não vem de nós, mas de Ti, que não oscila com o cansaço, que não cede com a pressão, que não para antes do tempo, porque está fincada na rocha que não balança. Renova em nós hoje as forças que essa semana foi consumindo, não só o fôlego físico, mas o fôlego da alma, a vontade de continuar, a disposição de persistir, a certeza de que a rocha ainda está firme e que sobre ela é possível se manter de pé até sexta e além. Senhor, que essa quarta-feira seja o dia em que descobrimos mais uma vez que a nossa força não é suficiente, mas que a Tua sempre é. Que o ponto onde as reservas próprias terminam é exatamente onde a fortaleza de Deus começa, e que essa descoberta é mais valiosa do que ter tido força suficiente desde o começo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te apresento todas as pessoas desta corrente que chegaram a essa quarta-feira no limite das suas forças. Pessoas que estão no meio de batalhas que já duram mais do que uma semana. Que essa quarta-feira encontre exatamente onde a última deixou. Sem resolução, sem resposta, ainda lutando, ainda esperando, ainda precisando de uma rocha que não balança para não cair. Almas que estão com dificuldade de se manter firmes nessa semana, que as circunstâncias estão balançando o que pensaram que estava sólido, que o chão que parecia estável está se movendo e que estão procurando onde colocar os pés. Trabalhadores que chegaram a essa quarta com o peso de responsabilidades que não param, com demandas que não esperam, com expectativas de outros que precisam ser correspondidas, mesmo quando as reservas próprias estão no limite, e que precisam da fortaleza de Deus, sendo a fonte da produtividade quando a energia humana não é mais suficiente.
Mães e pais que estão no meio de semanas que exigem de todos os lados ao mesmo tempo, que são pilar de família, de trabalho, de lar, de relacionamentos, enquanto também estão precisando de alguém que seja pilar para eles. E que precisam descobrir ou redescobrir que a rocha que os sustenta é mais sólida do que o papel que exercem sustentando outros. Pessoas que estão em tratamentos longos, em processos que não terminaram, em esperas que se estendem semana após semana, que chegam a cada quarta-feira ainda no mesmo lugar e que precisam de força que não vem das próprias reservas, mas da fortaleza do Deus que não mede o tempo como nós medimos. Senhor, olha para cada uma dessas pessoas nessa quarta-feira com a ternura do Deus que é rocha, que não pede que elas encontrem força própria antes de vir até Ti, que as recebe exatamente como estão e que oferece a fortaleza que elas não conseguem construir por conta própria. Que a força do Salmo 18.2 desça sobre cada vida desta corrente agora. Que quem está com os pés num chão que balança, encontre a rocha. Que quem está esgotado, encontre a fortaleza. Que quem está sob ataque, encontre o refúgio. Que quem está fraco descubra que a fraqueza é o endereço onde o poder de Deus se aperfeiçoa. São Miguel Arcanjo, sustenta cada pessoa desta corrente nessa quarta-feira. Que nenhum deles ceda ao esgotamento no meio do caminho hoje. Que nenhuma batalha desta corrente seja abandonada porque as reservas próprias terminaram antes de Deus terminar de trabalhar. Que cada um levante os olhos para a rocha nessa quarta e declare com força renovada: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Senhor, hoje eu entrego nas Tuas mãos o cansaço que chegou junto com essa quarta-feira e que está pesando de formas que vão além do que consigo carregar sozinho. Entrego o cansaço físico que se acumulou desde segunda, que o corpo está sentindo o peso de tudo que foi exigido e que ainda vai ser exigido antes do descanso do fim de semana chegar, que as horas de sono não foram suficientes, que o ritmo da semana está pedindo mais do que o tanque físico tem disponível. Entrego o cansaço emocional de situações que drenam, das conversas difíceis que essa semana trouxe, das expectativas que não foram correspondidas e que deixaram um resíduo de decepção, das relações que exigem mais do que tenho conseguido dar, do peso de cuidar de outros quando eu mesmo estou precisando de cuidado. Entrego o cansaço espiritual de batalhas que já duram mais do que eu esperava, de orações que ainda não vi respondidas do jeito que precisava, de esperas que estão se tornando mais longas do que a fé aguenta com facilidade, de um silêncio de Deus que às vezes parece mais alto do que a tua voz e que assusta mesmo quando sei que tu estás aqui. Entrego a tentação de parar no meio dessa semana, de dizer que já fiz o suficiente, de convencer a mim mesmo de que o que fiz até aqui já é mais do que ninguém poderia exigir, porque sei que essa voz não é tua, e que o tempo de parar é quando tu dizeres amém sobre o processo, e não quando o cansaço gritar que chega. Entrego os resultados que ainda não vieram dessa semana, as respostas que estão atrasadas pelo meu relógio, mas que estão pontuais no teu, as colheitas que ainda não apareceram, mas que estão a caminho, porque as sementes foram plantadas com fidelidade, e o agricultor que cuida da colheita não esqueceu o que foi semeado. Entrego também o que ainda resta dessa semana, antes de eu desperdiçar o que sobrou de força nos lugares errados. Que o que ainda tenho de energia nessa quarta-feira seja usado com sabedoria. Que eu não gaste nos lugares sem importância o que ainda tenho disponível para os lugares que realmente importam. São Miguel Arcanjo, sela essa entrega com tua espada de luz. Corta todo o espírito de desânimo que chegou junto com o cansaço dessa quarta-feira e que está tentando se instalar como hóspede permanente no coração desta corrente. Corta a voz que diz que não vai adiantar continuar, que o resultado não vai vir de qualquer jeito, que o esforço de persistir não compensa o custo de continuar, que outros chegaram na sexta sem ter se esforçado tanto e que não faz sentido continuar se esforçando tanto. Essa voz é mentira e não tem autoridade sobre quem está sobre a rocha que é o Senhor. Corta o acordo que fiz com o esgotamento nos momentos dessa semana em que disse que não aguento mais, que não posso continuar, que chegou no limite. Essas palavras perderam o poder sobre mim agora, porque me refugiei na fortaleza que é o Senhor
e que nunca chega no limite. Corta toda influência que está tentando me fazer parar antes do tempo de Deus. Todo desestímulo externo. Toda circunstância que o inimigo tentou usar como sinal para desistir quando era, na verdade, teste para persistir e para descobrir que a rocha ainda está firme debaixo dos meus pés. E abre em mim agora o fluxo de força que vem da fortaleza de Deus, que não é recuperação do que gastei, é renovação sobrenatural. Uma força diferente da que eu tinha antes, que me permite dizer com Paulo que tudo posso naquele que me fortalece. Não porque sou forte, porque Ele é. Senhor, que essa quarta-feira seja o ponto onde a renovação acontece, onde o que estava no limite encontra a fortaleza que não tem limite, onde o que estava quase parando encontra a rocha que ainda está firme, onde a persistência é honrada com a força que só vem de Ti. Que eu chegue na quinta e na sexta dessa semana mais sustentado do que estava na segunda. Não porque descansou mais, porque se refugiou na fortaleza que é o Senhor e que tem mais do que qualquer semana pode exigir. São Miguel, sustenta cada passo que ainda falta nessa semana. Guarda quinta e sexta com a proteção de quem serve a rocha que não balança, e não deixa nenhuma pessoa desta corrente parar no meio do caminho quando a fortaleza de Deus ainda está de portas abertas. E com os pés sobre a rocha e o coração na fortaleza do Senhor, eu declaro: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te louvo, porque és a minha rocha. Que enquanto tudo ao meu redor tem a possibilidade de mudar, de falhar ou de decepcionar, tu permaneces. Que a tua solidez não é afetada pela intensidade das minhas batalhas. Que a tua fortaleza não enfraquece proporcional ao tamanho dos meus inimigos. Que és a mesma rocha no dia de festa e no meio da semana mais pesada do ano. Te louvo porque és a força da minha salvação. Que a salvação que operaste não foi um ato isolado de um dia específico. É força contínua, presente, ativa, que opera nessa quarta-feira do mesmo jeito que operou no dia em que me salvaste. Que está disponível agora nesse meio de semana com a mesma potência de sempre. Te louvo porque és o meu alto refúgio, que há um lugar acima das circunstâncias, acima do cansaço, acima da pressão da semana, que é o teu refúgio e que está disponível para quem para de tentar resolver sozinho e decide se refugiar em ti. Te louvo porque Filipenses 4:13 é verdade nessa quarta-feira. Tudo posso, não algumas coisas. Não as fáceis. Tudo, naquele que me fortalece. E aquele que me fortalece é a rocha que não balança e a fortaleza que não cede. São Miguel Arcanjo, eu te louvo por seres o guerreiro que não para no meio da batalha, que não conhece a tentação de desistir porque serve a rocha que nunca desistiu de nenhum filho seu. Senhor, que cada pessoa desta corrente que chegou nessa quarta-feira no limite encontre a fortaleza que não tem limite. Que o cansaço que trouxe seja trocado pela força que só tu podes dar. Que o meio da semana que parecia impossível de atravessar se torne o ponto onde a renovação aconteceu. Por tudo isso, com os pés na rocha e a força renovada pela fortaleza que é o Senhor, eu proclamo: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, nessa quarta-feira, dia 22 de abril, guarda isso bem fundo no teu coração. O Senhor é a tua rocha. Quando o chão da semana está balançando, há uma rocha que não balança. Quando as forças próprias chegaram no limite, há uma fortaleza que não tem limite. Quando o cansaço quer fazer o meio da semana parecer o fim, há um refúgio que ainda está de portas abertas. Você está no meio, e o meio é difícil, mas o meio não é o fim. E o Deus que te acompanhou desde segunda está contigo nessa quarta e vai estar contigo na sexta. E entre aqui e lá, há força suficiente para chegar. Não a tua, a dele. E ela nunca falta. Não para nessa quarta-feira. Não apoia os pés no chão que balança quando há uma rocha sólida onde apoiar. Não tenta encontrar força nas reservas próprias quando há uma fortaleza disponível que tem mais do que qualquer semana pode exigir. Refugia-te no Senhor que é a tua rocha. E descobre mais uma vez que quem se refugia nele não fica sem força para continuar. São Miguel Arcanjo está no meio dessa semana com você, com a espada levantada.
com a missão de sustentar cada pessoa que está na batalha e que escolheu se refugiar na fortaleza em vez de ceder ao cansaço. Vai com os pés na rocha, com a força da fortaleza e não das reservas próprias, com a certeza de que tudo podes naquele que te fortalece e que aquele que te fortalece é mais do que suficiente para tudo que essa semana ainda vai pedir. E quando o cansaço do meio da semana quiser fazer a fortaleza parecer longe demais para alcançar, quando as reservas próprias terminarem antes de a semana terminar, levanta o teu coração e declara bem alto, unidos nesta corrente de fé: quem como Deus? Ninguém como Deus. Meu irmão, minha irmã, se esta oração renovou a tua força nessa quarta-feira e te lembrou que o Senhor é a tua rocha e que sobre ela é possível se manter firme até o fim, participe desta corrente. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que está no meio de uma semana difícil e que precisa se refugiar na fortaleza que é o Senhor. Escreve aqui nos comentários uma declaração de persistência. Uma palavra que declare que não vais parar no meio, porque a rocha ainda está firme debaixo dos teus pés. Juntos, nesta linda corrente de oração, estamos renovando forças, declarando persistência e levando a solidez da rocha que é o Senhor para milhares de corações que chegaram nessa quarta-feira no limite e que precisavam de uma fortaleza que não tem limite. Agora vai em paz, vai renovado, vai firme, vai abençoado pela força da rocha que é o Senhor e sob a guarda fiel de São Miguel Arcanjo, sobre cada passo que ainda falta nessa semana e em cada dia que ainda resta nesse mês de abril. Que os últimos dias de abril sejam atravessados com os pés na rocha, com a força da fortaleza de Deus que não se esgota, com a persistência de quem sabe que tudo pode naquele que fortalece e que aquele que fortalece nunca para de fortalecer. Quem como Deus, ninguém como Deus. Amém.